Metrópole Entrevista. Já estou vendo aqui esta figura extraordinária de Fernando Haddad. Fernando Haddad, que foi ministro da Educação do país e prefeito de São Paulo, vários outros cargos, professor, simpaticíssimo, uma figura muito agradável. Vamos conversar com ele aqui e vocês vão nos ver e ouvir através do YouTube, que está sendo transmitido agora. Fernando, bom dia. Primeiro, você está se cuidando em relação a essa coronavírus? Muito bom dia a você, a todo o seu público, a sua audiência muito qualificada, com quem eu tenho o prazer de falar mais uma vez. Não é a primeira, não será a última. Muito bom dia a todos. Bom, felizmente, eu tenho condições de ficar em casa, porque eu posso trabalhar, como talvez você faça, né, por meio da tecnologia. Então, eu posso dar aula, palestra, participar de reunião. Tanto eu quanto a minha esposa somos professores universitários, então estamos trabalhando pela internet, pela rede social. A minha filha também, ela é estudante universitária e está tendo aulas à distância pela faculdade. Então, estamos resguardados aqui e sem sair de casa. Já tem bastante tempo. Pois é, que bom. Eu também estou fazendo a mesma coisa, estou há mais de 60 dias aqui em casa, mas trabalhando também. Né? Nós que temos condições para isso, né? Já pertencemos a uma parte da sociedade que não está aí, né? Ao desalento, quando a gente descobre que tem 50 milhões de invisíveis no país, 3 milhões, Fernando Haddad, 3 milhões de brasileiros, alguns dos quais que lutam há 10 anos para ter uma certidão de nascimento, para existir como cidadão. Isso é uma coisa de doido. É uma coisa de doido. Agora, cada dia a gente vê aqui no Brasil, e não pode dizer que estamos na monotonia, né? Porque antes de ontem estourou esse depoimento de Paulo Marinho, né, em relação ao vazamento da Polícia Federal. O que é que qual a sua ideia, qual é o seu pensamento a respeito disso, Fernando? Sabe, Mário, eu acho que a democracia sofreu um abalo grande no Brasil, sabe? Porque uma coisa é o jogo. O brasileiro gosta muito de futebol, né? Então você tem lá 11 para cada lado, o juiz não torce para nenhum time, a bola é aquela oficial, o tamanho da trave é a mesma dos dois lados, não tem uma trave maior que a outra. E isso funciona bem, é um espetáculo. Você torce para o Bahia, você torce para... Bom, está tudo certo, né? Quando a ação do Estado começa a alterar as regras do jogo, então vai lá um juiz e dá o pênalti que não houve. Vai o bandeirinha e encolhe vai medir lá a trave é um pouquinho menor para um lado do que para o outro. Não tem troca de campo. Começa a mudar a regra no meio do jogo. O que aconteceu em 2018, infelizmente, foi isso. Quer dizer, nós tivemos aí uma avalanche de ações de vários órgãos, não estou falando da corporação em si, de indivíduos, de vários órgãos que começaram a mexer no tabuleiro, começaram a mexer no campo. E aí, eu te garanto o seguinte, se o Lula fosse candidato, ganharia a eleição, e se eu fosse candidato, em nome desse projeto, em condições normais de temperatura e pressão, sem ninguém puxar para um lado ou para o outro, nós também teríamos ganhado a eleição. Agora, o que aconteceu essa semana é um absurdo. Quer dizer, o filho do Bolsonaro ser avisado pela polícia que o esquema de desvio de dinheiro do gabinete dele vai ser desmontado durante as eleições. Quer dizer, se aquele desvio de dinheiro tivesse sido de conhecimento público, o Bolsonaro não ia ter mais de 50% dos votos. Então,
alguém ali na polícia, pelo depoimento do Paulo Marinho, agiu como um juiz que torce para um time, e não como um juiz que torce para o futebol. O juiz tem que torcer para o futebol bonito, para o melhor ganhar, para quem fez mais gol. Agora, quando o juiz, seja policial, seja juiz mesmo, seja promotor, seja quem for, quando ele começa a atuar por um dos lados, a democracia, infelizmente, sofre um abalo muito grande. O que nós estamos vendo aí, nós estamos colhendo o que esse povo aí plantou. Porque, olha, você tem hoje na presidência um presidente que está colocando o Brasil numa situação vexatória no mundo. Vexatória. Porque nós estamos pagando dois preços. Pelo vacilo dele, pela falta de determinação, pela falta de clareza do que fazer, não temos gabinete de crise, não temos sala de situação, não temos ministro da saúde. O Brasil é o único país do mundo que não tem ministro da saúde no meio de uma pandemia. E aí o que acontece? Se afeta a economia, porque o povo fica com medo de sair. E se afeta a saúde, porque tem uns que não têm medo de sair e saem. Então você está na pior situação possível, em que os que não têm medo de sair, saem e geram 700, 800 mortes por dia. E quem tem medo de sair, não sai, e a economia não resolve a economia. Então a falta de clareza do governo é tamanha que ele está colocando. Por que a moeda brasileira, o real, foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo? Será que o Brasil é o pior país do mundo da economia? Por causa do governo. O governo gera uma tal instabilidade dentro e fora que o investidor olha para cá e fala, mas peraí, vamos esperar um tempo, e aí a moeda derrete. Aí os importados ficam mais caros, o emprego, o empresário fica sem condições de planejar, porque ele não sabe se esse câmbio fica nesse patamar ou não fica. Então quem vai importar fica na dúvida se importa. Quem vai produzir fica na dúvida se produz. E o sujeito fala, vou importar com o dólar a 6? Não vou importar com o dólar a 6, está muito caro, vou esperar baixar. Aí quem vai produzir fala, mas será que eu vou produzir aqui dentro? De repente o dólar volta para 4 e entra o importado não vendo o que eu produzi. Ou seja, Mário, nós estamos numa situação em que o governo gera muita insegurança, conflitos desnecessários com governadores, com ministros, com Congresso. Você não tem a unidade do país para enfrentar a crise. E você tem sinais trocados a cada dia sobre o que fazer. É presidente prescrevendo medicamento para as pessoas. O presidente fala, toma isso aqui que passa. Como assim, gente? Toma isso aqui Toma isso aqui o quê? Qual é o laboratório que está testando? Qual é o certificado de que isso resolve o problema? Agora, se você tomar cloroquina, você talvez se salve, mas não é por causa dela. Você se salva porque a tua capacidade imunológica, a tua capacidade de reação é maior. Então, Mário, nós estamos numa situação difícil porque realmente é uma pessoa muito despreparada. Muito despreparada. E os filhos, cada um age por um lado. Então, um é mais agressivo com as instituições brasileiras. O outro é mais agressivo com os países parceiros do Brasil. O outro é mais agressivo com as milícias. Então, você olha assim, são 3 meninos delinquentes e um presidente perdido. É muito sério. É muito sério. Nós estamos pagando um preço muito caro. Agora, o povo brasileiro, você sabe que ele supera as adversidades. E quem faz política sabe disso, que o povo brasileiro, agora, ele precisa ser livre. Ele não pode ser ameaçado. As instituições têm que funcionar, a democracia tem que funcionar, porque aí o povo dá o jeito de pelo voto, e corrigindo os problemas que a classe política gera. E, infelizmente, que as instituições, nesse caso, geraram para o Brasil.
Eu estou conversando com Fernando Haddad. Fernando, veja o seguinte, falamos aí dessa declaração aí do Paulo Marinho, que indica uma interferência, se comprovada, como eu espero que seja, e tudo indica que será, extremamente danosa no processo eleitoral. Mas a gente tem que voltar um pouquinho atrás e chegar a Sérgio Moro. A Lava Jato teve suas coisas positivas, expôs muita podridão que estava acontecendo no Brasil sem limites, não é? Mas, evidentemente, que o comportamento dele, desde aquela ligação da presidente da República no pleno exercício constitucionalmente protegido em suas comunicações com Lula, ele libera mesmo fora de prazo, ele liberava coisas até do ex-ministro Palocci, que não tinha mais nada que ver, nem dizia nada da história, se via que aquilo foi um processo político partidário, foi feito com o objetivo de abrir caminho para uma eleição de Jair Bolsonaro. Você concorda com isso, Haddad? Olha, Mário, eu sou advogado do Lula no processo. Então, eu conheço aquele processo ali página por página, né? Se você lê o processo, você não vai conseguir identificar um parágrafo que diga assim, tá aqui o recibo, tá aqui a constatação. Imagina o que ele fez. Ele pegou uma visita que o Lula fez ao prédio onde ele tinha um apartamento declarado para a Receita Federal, comprado pela dona Marisa. O Lula, a convite da construtora, foi visitar a cobertura em 2014, 4 anos depois de ter saído da presidência. Uma única visita, nunca mais voltou. Não tinha chave, não tinha contrato, não tinha recibo, não tinha escritura, nunca dormiu lá, nem ele, nem nenhum familiar, zero. Fez uma visita, falou, muito obrigado, não me interessa. Até logo, um abraço. Nunca mais voltou. Fez uma visita 4 anos depois de ter saído da presidência. 4 anos, gente, é muito tempo. 4 anos depois. Mas o Moro achou que aquela visita, mais a fala do delator, que queria sair da cadeia, porque já estava 2 anos na cadeia, queria sair da cadeia. O delator falou, não, aquela visita eu ia dar o apartamento para o Lula. Pronto. O Sérgio Moro pegou essa palavra num cara que estava numa situação, um bilionário enjaulado, o cara fala qualquer coisa. Falou, usou a visita e o Sérgio Moro canetou o Lula. Canetou o Lula. Bom, depois, antes disso, a Dilma estava numa situação muito difícil. A Dilma não conseguia controlar o Congresso. Não conseguia lidar com o Congresso. Porque o Congresso não é de brincadeira. Não é? As pessoas precisam entender. Assim, a Dilma estava lidando com o Congresso que só piora a cada legislatura. O Lula falou, olha, eu não posso ir para o governo. Ficou 2, 3 meses, eu acompanhei isso de dentro. Eu não posso ir para o governo, eu já fui presidente. Se eu for para o governo, vai ficar muito difícil para você, Dilma. Vão achar que você está perdendo autoridade. Não, Lula, eu preciso. Meses, o PT inteiro pedindo, pelo amor de Deus, para ele ir para Brasília, para dar um jeito naquilo. Porque estavam sabotando a mulher. O Lula, depois de meses, liga para mim, o meu telefone foi grampeado, o meu telefonema para ele. Mas o Moro não divulgou. Sabe por que o Moro não divulgou o meu telefonema para ele? Porque eu dizia no telefonema, presidente, Deus te ilumine, parabéns, que bom que o senhor finalmente aceitou, vai ser bom para o país. Tinha nada a ver com justiça, nada, tinha a ver com política, tinha a ver com o governo. Pois ele pegou um telefonema que o Lula não fala nada. O Lula não abre a boca no telefonema. Soltou esse telefonema para o Gilmar Mendes, que impediu a posse do Lula. O ministro que impediu a posse do Lula, quando tomou conhecimento dos outros telefonemas, falou, mas, meu Deus do céu, se eu soubesse disso, talvez eu não tivesse tomado aquela decisão e o governo não caía.
Então aquilo foi tudo organizado, foi tudo orquestrado para o Lula não ser candidato. Com tudo isso, o Lula, faltando 20 dias, me chama lá e falou: Haddad, eu convidei o nosso querido Jacques Wagner para ser candidato. Ele que é uma figura nacional, foi eleito 2 vezes governador, elegeu o Rui, que é um grande companheiro, vai estar fazendo um excelente governo na Bahia, vai ser reeleito também. Eu chamei o Jacques para ser o candidato do PT a presidente. E o Jacques acha que não é a hora agora, que ele já passou da idade, que o tempo dele era outro, que ele está ajudando o Rui, que ele quer ser senador, que é hora de renovar. Se o Jacques está dizendo que é hora de renovar, então eu vou lançar você, candidato. Você topa? Porque você vai sofrer muito na campanha. Você pode sofrer um atentado, você vai sofrer violência do Ministério Público, vão entrar com ação judicial contra você, podem pedir tua condução coercitiva, pode acabar com a tua vida. Você sabe disso? Eu sei e eu não vou dizer não para o senhor, porque não tem mais tempo, presidente. O senhor não vai ser candidato, o senhor precisa... Haddad, vai e ganha essa eleição. Vamos ganhar essa eleição. Em 20 dias eu fui para o segundo turno com quase 30% de intenção de voto, terminamos a campanha com 45%. Com tudo que fizeram contra o Lula, com tudo que fizeram contra o Jacques, com tudo que fizeram contra a Gleisi, com tudo que fizeram contra a Dilma, nós tivemos 45% dos votos. Então, eu acho, Mário, você é uma pessoa que tem muita sintonia da química, da audiência, décadas de exercício profissional. Então, você entende assim, a psicologia do povo. Eu nunca falo assim, o povo... Não, o povo ele trabalha com as informações que ele tem. Ele vai operando as informações que ele tem, você sabe que ele não tem muito tempo para se informar. Ele tem alguns minutos do dia, uma meia hora por dia, e olhe lá. Porque tem muito chefe de família que é mulher, que tem 4 jornadas de trabalho. Acorda às 4, 3h30 da manhã, às 11 horas está lavando louça. Vai se informar que horas? Então as pessoas, elas vão tateando e vão vendo o que é possível. Agora, o Nordeste, ele, mais do que qualquer outra região, ele se transformou de uma tal maneira que ele não entrou nessa conversa que fizeram, porque ele falou, não é possível que um homem que dedicou 50 anos da vida dele ao Brasil ia se vender por uma kitnet ali, com uma escada dentro. E aí aconteceu o que aconteceu. Eles conseguiram dividir o Brasil, só que o Brasil vai se reunir. Eles não vão conseguir manter esse projeto excludente, intolerante. Eles não vão conseguir tirar o Brasil da trilha. Tiraram por uns anos, mas não vão conseguir fazer o Brasil se distanciar mais tempo da sua vocação, que é de desenvolvimento com oportunidade para todos. O brasileiro decidiu construir esse país. Enganaram, manipularam, tudo bem, mas nós vamos continuar brigando pelo mesmo país de sempre. É um Brasil generoso com a sua gente, que não faz distinção de cor, que não faz distinção de sexo, que não faz distinção de religião. Sabe, nós não podemos admitir isso. Então, sabe, está demais o que estão fazendo com o Brasil. Está demais. É todo dia uma notícia ruim desse governo, desde o Temer. Então, nós temos realmente que conversar com as pessoas e retomar um projeto. E democracia mesmo, não tem problema em ganhar ou perder na democracia. Faz bem, às vezes, perder. Se um time ganha todos os campeonatos, o futebol acaba. Sabe? O futebol só existe porque tem disputa, porque tem... E daí? Não tem problema nenhum ganhar e perder. Mas não pode ser desse jeito. Não pode ser na mão grande uma pessoa ganhar uma eleição para presidente da República. Agora, Haddad, muita gente também aponta erros do PT. Eu me lembro que, num determinado momento, tanto Rui Costa quanto quanto Jacques Wagner advogavam o apoio do PT a Ciro Gomes, porque o PT estava muito desgastado, né? Nós sabemos disso, vários dos seus membros presos, condenados,
aquela coisa do petrolão, aquela coisa toda que já veio com mensalão, foi acumulando e causou um desgaste. A violência no país estava exageradíssima, e foi por aí que o ultraconservador Bolsonaro, usando todo meio de comunicação, ele tinha pouquíssimo tempo de televisão, mas tinha redes sociais financiadas em grande estilo, fake news, teve a facada que deu espaço a ele em televisão muito grande. Agora, outro dia eu entrevistei Lula, e eu perguntei claro a ele, mas Lula, você também admite que o PT errou na condução desse processo e não se deu conta de que havia a possibilidade real de Bolsonaro ser eleito? O que é que você pensa disso, Haddad? Olha, eu participei de alguns momentos da vida política nacional muito decisivos. Eu, inclusive, já tornei público isso, porque não estava embargado por ninguém. As conversas que eu mantive eram conversas francas. E existia um cálculo, eu não vou nem questionar, mas existia um cálculo do PDT de que, como tudo estava armado para prender o Lula, quando prendessem o Lula, a intenção de voto no Lula ia derreter, como aconteceu com vários governadores. Vamos pensar o que aconteceu com Marconi Perillo, o que aconteceu com o Beto Richa, o que aconteceu com a Aécio Neves, o que aconteceu com... Quando uma pessoa sofre uma ação, justa ou injusta, eu não estou aqui também para julgar, eu nem conheço o caso dessas pessoas. Mas quando acontece uma ação policial contra alguém, no meio de uma eleição, essa pessoa evapora. Porque ela sai de cena. O povo tira ela, faz um X em cima e fala, isso aqui não dá. O que aconteceu com o Lula? Cresceu a intenção de voto nele. Depois da prisão. Ele cresceu 11%. Depois da prisão, algumas pesquisas davam que ele estava a 2, 3 pontos de vencer no primeiro turno. O Lula tinha um outro trunfo, além das pesquisas e da intenção de voto, que era o julgamento preliminar da ONU. A ONU ia se manifestar em relação às autoridades brasileiras, invocando um acordo internacional que dava ao Lula o direito de concorrer. E faltando alguns dias para o registro da chapa, a ONU expediu uma determinação ao Brasil que cumprisse as convenções internacionais e mantivesse o Lula, deixasse o povo julgar o Lula, porque ele ainda não tinha sido condenado em última instância. Então, que deixe o Lula concorrer e o povo julga o Lula. Não tem problema. O Bolsonaro vai falar que o Lula é bandido, o Lula vai apresentar a versão dele e o povo vai saber discernir quem está mentindo e quem está falando a verdade, uma vez que ele ainda não tinha sido condenado em última instância. Então o Lula confiava nisso, confiava que a justiça brasileira ia autorizá-lo a concorrer. E era direito dele achar isso. O que eu, vendo o cenário, propus, inclusive falei para o Mangabeira Unger, né? Cheguei para o Mangabeira, Mangabeira me procurou preocupado com a possibilidade de derrota para o Bolsonaro. Eu falei, eu também estou preocupado. Então, olha, o que eu acho que é possível? O Lula abrir mão da candidatura é muito difícil. O Lula está quase ganhando no primeiro turno, nós estamos aguardando aí o julgamento da ONU. Por que o Lula vai abrir mão da candidatura nessas circunstâncias? Vamos fazer o seguinte, conversa com o Ciro vira vice do Lula, veja se ele topa ser vice do Lula, e na hipótese do Tribunal Superior Eleitoral não acatar, né, não acatar a candidatura do Lula, com ou sem ONU, porque àquela altura a gente não sabia se a ONU ia dizer alguma coisa, se o tribunal não acatar a candidatura do Lula, eu me comprometo a trabalhar a possibilidade do Ciro nos representar todos. Porque eu não vou aqui ficar com vaidade pessoal
para ser eu, para ser o outro, para ser o Jacques, para ser não sei quem, vamos ganhar a eleição. Tem a vida para a gente, né, disputar, não tem problema. Nesse momento, o Brasil está em jogo. E essa proposta não foi sequer considerada para ser trabalhada internamente. E eu estou falando de uma proposta que foi feita em maio ou junho de 2018, uns 2 meses antes do registro da chapa. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: na verdade, houve de parte a parte cálculos que não se concretizaram. O Lula imaginando que ia ser o candidato, porque a justiça ia ter que acatar, e o Ciro imaginando que o Lula tinha acabado. E o Lula não ia sobreviver ao que estavam fazendo com ele, do ponto de vista político. Então, Mário, nessas circunstâncias, foi exatamente o que aconteceu. Eu estou te dando aqui um depoimento de quem viu a história passar perto. E eu tentei, na medida das minhas possibilidades, que eram pequenas, eu não era dirigente do PT, não era presidente do PT, não era do executivo do PT, eu simplesmente era uma pessoa bem relacionada que estava usando o seu relacionamento a favor de um projeto, sem nenhuma ambição pessoal, porque em nenhum momento, eu nem imaginava que ia ser candidato, eu achava que ia ser o Jacques. Inclusive, quando a Mangabeira me perguntou o que eu achava, eu falava, olha, eu acho que o Jacques vai, no final das contas, vai dizer sim para o Lula, porque não vai ter jeito. Eu acho que vai ser o Jacques. Então, eu não imaginava nem a possibilidade, nesse momento, que eu pudesse vir a ser escalado. Então, eu agi, te dou seu testemunho pessoal. Tudo que eu estou falando aqui é comprovado por dezenas de pessoas que acompanharam esse processo. Entendeu? Ninguém nunca desmentiu o que eu falei, porque eu estou falando exatamente o que aconteceu. Entendeu? Fernando, o que a gente vê a cada dia que passa são agressões à democracia, né, com ações, manifestos, conclamação de povo, fake news, etc. O que me preocupa é, dentro do marco legal, como é que se poderá pensar em estabelecer limites para essa ação deletéria do presidente da República e os seus principais auxiliares, porque cada dia ele vai avançando, vai avançando, vai avançando. Tem gente que fica dizendo, nós não queremos botar mais lenha na fogueira, mas a fogueira está comendo, está comendo. Nós não botamos lenha, mas também não botamos água. Dentro do marco legal, o que é que você acha que pode e já deveria estar sendo feito? Então, eu acho que a oposição, e aí não falo só do PT, não, estou falando da oposição de uma maneira geral, sim, está atuando no Congresso de uma maneira muito, muito correta. Porque a oposição não está jogando no quanto pior, melhor. Está jogando em salvar o país. O que eu falo do país? Quem aprovou os R$600, Bolsonaro ofereceu R$200 por família. O sujeito não conseguia passar a semana com esse dinheiro. 600 resolve? Não resolve. Nós queríamos um salário mínimo. Mas é 3 vezes mais do que o Bolsonaro ofereceu. Eu estava ouvindo a tua rádio agora há pouco, antes de entrar, você falando da sanção com vetos de uma MP que a oposição aprovou para apoiar a pequena e microempresa e que ele vetou parte importante da lei. Essa questão da ajuda aos governadores e prefeitos que perderam a arrecadação, ele não queria complementar a arrecadação de prefeitos e governadores durante a pandemia. Como é que o Rui ia pagar policial, médico, enfermeiro, professor? Me conta, de onde ia sair o dinheiro? Se o Estado não pode emitir moeda e não pode fazer dívida, como a União pode. Então o Bolsonaro está jogando no quanto pior, melhor. E a oposição, aqui está tudo ao contrário, a oposição está jogando a favor de sair da crise, e o Bolsonaro aprofunda a crise. Os papéis estão completamente invertidos. Do ponto de vista institucional, as coisas não estão em melhor condição, porque o Bolsonaro agride governadores, agora o vice dele saiu a
escrever artigo contra os governadores, contra os juízes. Imagina, contra os juízes. O que o Mourão entende de poder judiciário para ficar atacando o juiz? Ataca os juízes, ataca os governadores, ataca os prefeitos. Quem é que está trabalhando nesse país? Prefeitos, governadores e juízes. Exatamente quem ele ataca. E o Bolsonaro não trabalha. Não trabalha. Bolsonaro nunca trabalhou. Eu morei 9 anos em Brasília. Eu nunca vi o Bolsonaro trabalhar. O Bolsonaro nunca me pediu uma audiência. Eu fui 8 anos do Ministério da Educação. 7 como ministro, 1 como secretário executivo. Chame nunca foi pedir um ônibus escolar para a cidade dele. 0. Nunca relatou um projeto. Não é que nunca apresentou um projeto. Nunca relatou um projeto. Ou seja, são 7 mandatos jogados no lixo. 7 mandatos. E uma parte do salário dos funcionários que ele pegou para a família dele, para comprar imóvel subfaturado e lavar dinheiro com milícia. Esse é o clã Bolsonaro. E eles agora querem impedir a fiscalização. Não querem deixar a polícia investigar. Então tem que trocar o superintendente do Rio de Janeiro para não incomodar a família. Tem que mudar o ministro da Justiça para não incomodar a família. Entram na Justiça para bloquear quebra de sigilo. Você acha que político não devia nem ter sigilo, na minha opinião? Se você um dia pedir acesso à minha conta bancária, eu vou dar para você. Não, e pode divulgar na tua rádio, viu? Quem sabe alguém fica com... Fala se vai ajudar o Haddad. Entendeu? Político pode ter sigilo? Me explica um negócio desse. Ou seja, como é que o povo vai... Se você... Uma coisa, é um empresário, foi lá, ficou 2 anos na política e saiu. Mas uma pessoa que fica 10, 12, 15 anos na política, vai ter sigilo de quê, gente? Porque, eu vou te dizer uma coisa, Mário, se alguém enriqueceu durante a política, enquanto estava na política, essa pessoa não agiu corretamente, não tem como. Sabe por quê? Você vai falar, pô, mas o salário de um ministro é razoável, o salário de um deputado é razoável. É razoável, mas as despesas também associadas ao exercício desses cargos é alta. Muito alta. É muito alta. Muito. Você precisa ter uma casa em Brasília, né? Você vai manter sua casa em São Paulo, você vai ter uma casa em Brasília, você precisa ter um guarda-roupa, porque você vai estar representando o teu país na Unesco, vai estar representando o teu país na ONU. Você não pode... Ou seja, você não tem como poupar o salário de um ministro. Não vai sobrar para você comprar uma casa. Então, ou você já tinha a casa antes, ou você vai ficar sem. A não ser que você haja de uma maneira errada, ilegalmente. Então, os políticos, ou eles abrem suas vidas, e eu sou a favor, assim, político não tem vida privada. Essa é a minha concepção. Não tem como ter. Sabe? Porque senão você não restabelece a confiança das pessoas na política. Começa com, isso não. Como é que eu vou confiar no Flávio Bolsonaro se o Flávio Bolsonaro não deixa a justiça saber das contas dele? Eu não tenho razão nenhuma para confiar. Se é meu filho, eu vou falar, você vai abrir suas contas, porque se você errou, você vai pagar. Se eu sou o presidente da República e meu filho está sendo investigado, eu chamo em casa e falo, você abre tudo aqui, você não tem advogado. Porque o advogado sou eu. Você abre as suas contas aí e acabou o assunto. Se você fez alguma coisa errada, você vai pagar, meu filho. O teu pai tem 20 anos de vida pública, não fez, por que você vai fazer? Esse é o exemplo que eu aprendi na minha casa. Eu fui comerciante na 25 de março, eu tive construtora, eu tive consultoria, eu passei pelo MEC, eu passei pela Prefeitura de São Paulo, e a minha vida não tem essa de juiz bloquear a fiscalização. Não, quem quiser fiscalizar, pode fiscalizar, não precisa nem pedir na justiça. Se um delegado chegar, olha, tem uma suspeita aqui, rapaz, está aqui a procuração, pode vasculhar. Meu, da minha mulher, do meu filho, não tem aqui, não tem. O Bolsonaro, não. O Bolsonaro bloqueia tudo. Alguma coisa está escondendo, né? Então, se a justiça, se as instituições não tomarem conta disso, ele vai
se ele é o déspota absoluto, se ele é o rei, não o presidente, ele vai... Você sabe que compromisso com a democracia ele não tem. E não sou eu que estou dizendo, é ele que sempre disse. Ele nunca teve, ele falava. Para mim, democracia, meu negócio é Médici, Geisel, é general mandando, não tem votação, não tem nada, fecha o Congresso. Nunca escondeu que ele não é um democrata. Por isso que ele tem 20% de apoio, 25% de apoio. Porque, infelizmente, no Brasil, existe 25% da população, 25% da população que quer a ditadura. É isso Vamos mesmo. entender. Mas quer. E é por isso que ele tem aí um quarto dos votos. Por quê? Porque querem a ditadura. Imagina o cara querer votar em alguém que vai tirar o voto dele. É uma coisa realmente paradoxal. Você votar em alguém que vai te tomar o direito de votar? Então, por que vai votar? Melhor não votar, né? Muito bem, Fernando Haddad. Infelizmente, nosso tempo esgotou. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer conversar com você, com, inclusive, sua simpatia, competência, inteligência e também aí essa fisionomia assim, de quem não está abatido, nem vai se abater, porque nós temos que continuar na luta para vencer a pandemia e o vírus que foi eleito lá em cima. Um abração para você, muitíssimo Um abraço obrigado. grande para os baianos todos, meu governador querido Rui Costa, meu senador Jacques Wagner, a turma toda aí do PT, está fazendo um grande trabalho. Parabéns para os baianos, parabéns para a tua audiência. Beijo para você, Mário. Você é um grande cara.